Fala galera, João Bertoni aqui, estamos começando mais um Atitude Podcast, aqui da cidade de Colorado, os estúdios Atitude, e estou trazendo ela novamente aqui, essa convidada, para um assunto, digamos que delicado, né? Esse mês de abril a gente celebra, não vou falar celebrar, mas a gente entra em conscientização sobre o autismo, que é uma versão um pouco... A versão que eu digo que o pessoal coloca muito preconceito em cima disso, tá? São pessoas normais, mais normais do que a gente imagina, mais normal do que eu, do que a Natália, porque são pessoas especiais, têm uma inteligência diferenciada da nossa. Da nossa não, da minha, porque eu vou falar para você, eu sou atrapalhado mesmo na cabeça. E eles são muito inteligentes, que é o pessoal do autismo. E hoje nós vamos conversar mais uma vez com a Vanessa Carvalho, ela que tem propriedade de falar no assunto. Vanessa, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Eu tô feliz pra caramba de você estar retornando aqui. E agora, dessa vez é eu que estou no comando, né? Conversando com você. E muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, tá? Olá, João. Sempre um prazer estar por aqui hoje falando daquilo que eu mais gosto, né? Que é educação. Educação. E eu já começo te perguntando o seguinte. Como que é educar um autista? Pois é, totalmente diferente. Exige um pouco mais de dedicação e de conhecimento. Mas, sabe, às vezes a gente vai para a prática com medo quando o professor pega uma sala e ali vai ter uma criança de inclusão, um aluno autista, né, com transtorno do espectro autista. Dá um friozinho na barriga, principalmente quem nunca trabalhou, e a gente vai, se prepara, mas chega lá, quem aprende somos nós. Porque eles sempre têm um amor maior para entregar. Como que vocês conseguem identificar essa inclusão numa criança? Existe um exame a ser feito ou uma análise um pouco mais crítica? Como que é? Muito importante, o diagnóstico da pessoa com transtorno do espectro autista. Como é que é isso? A mãe pode perceber em casa quando é bebê, então vamos falar sobre isso. Então, desde pequenininho, a criança, o neném, ele tem um certo comportamento esperado para a idade. O autista, ele vai ter um comportamento típico, atípico. Então, toda criança tem um comportamento típico. O autista é diferente, atípico. Então, a mamãe tá dando de mamar ali pro bebê, bem pequenininho. Qual que é o natural? O neném vai olhar dentro dos olhos da mãe. O autista não, ele evita esse contato visual. Então, um dos primeiros sinais é ali na amamentação, quando você tem esse contato. Podem ter outros sinais que pode ou não acontecer. Então, às vezes é um bebê que chora muito, quando sai do útero, nos primeiros dias de vida, ele tem essa dificuldade. A maioria dos pais que eu converso relatam isso, que era um bebê que chorava muito e com muita dificuldade. Quando você pega no colo, que é natural do ser humano, quando a mãe chega, afaga, o bebezinho acalma, às vezes com o batimento cardíaco da mãe. Quando a criança tem o transtorno do espectro autista, é difícil de acalmar. Então a mãe tenta, chacoalha e faz várias maneiras, mas é um bebê que chora muito. Ou às vezes é um bebê muito apático. Vai crescendo, tem uma idade ali entre 11 meses, 1 ano e meio, você senta seu bebê pertinho de outro, ele já começa a interagir, brincar com o outro neném, troca um brinquedinho ali. O autista, ele prefere brincar sozinho. Uma outra característica para quem tem bebê pequeno em casa é observar. Meu bebê é muito organizado, ele empilha coisas, ele organiza coisas. Opa, isso não é normal do desenvolvimento. Então, aquela criança que é muito organizadinha, coloca fila de carrinho, fila de bonequinho, tem alguma coisa sinalizando que o desenvolvimento dele não é comum, igual aos outros. Então, assim, tem muitos sinais. Atraso na linguagem, demora muito para falar, pode demorar ou não, mas a maioria dos autistas demora para falar. Então, até os 3 anos, a aquisição da linguagem precisa acontecer. A criança precisa estar falando frases, palavras complexas. O autista
muitos deles não vão falar até 3 anos. Eu conheço autista não verbal, por exemplo, com 7 anos que ainda não fala nada. Então, pode acontecer esse desenvolvimento da fala quando é maior? Pode acontecer, como também pode não acontecer. E aí é um autista que a gente chama de não verbal. Uhum. Existe possibilidade do autismo ser confundido com outros sintomas, um exemplo, um TDAH? Existe essa possibilidade ou não? Existe sim, e tem alguns laudos que podem ir mudando com o decorrer. Eu já vi, por exemplo, a criança ser laudada como autista, mas com o desenvolvimento, com o decorrer do desenvolvimento, troca-se o laudo para um outro transtorno. Então pode acontecer tanto para um quanto para outro. E o que é mais interessante, o autismo ele pode não estar sozinho. Às vezes ele vem associado com outras deficiências. Então, não necessariamente o autista vai ser super inteligente. Às vezes ele tem habilidade em uma área e ele tem ali o DI. E quando ele tem um DI muito acentuado, pode ser que ele não vai aprender a ler, não vai aprender que é a escrever. DI? É deficiência intelectual. Uhum. Então, assim, pode estar associado a outras coisas. Ele pode ser autista e ter hiperatividade. Ele pode ser autista e ter transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Então, são outras características que vão sendo analisadas por um médico específico. E hoje a gente tem aqui 200 bilhões de habitantes. Sabe quantos médicos específicos tem que fazem esse diagnóstico, que é o neuro? É o neuropsiquiatra? Neuropediatra? Neuropediatra, nós temos 2.000 hoje no Brasil. Meu Deus. Então não dá conta. É muito diagnóstico para ser acompanhado. Então por isso que às vezes tem uma fila, até pagando particular, tem uma fila imensa ali para poder ter esse diagnóstico. Mas existem outros médicos que também podem fazer, desde que estudem sobre autismo e estejam ali atualizados. Pode ser um clínico geral, que está bem informado, ele pode dar o laudo. Pode ser um psiquiatra, pode ser o pediatra do teu filho. Então é sempre importante, desde nenenzinho, a mãe percebeu qualquer diferença. Pessoal, não fiquem escutando conversa de comadre, conversa de vizinha. É normal. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção e ela quer te abraçar. Então, teu filho tá lá com 2 anos, não tá andando. Deve ser falar, não, ele tem o tempo dele, deixa tranquilo. Às vezes até a escolinha, já ouvi escolinha falando, não, fique tranquila, mãe. A criança tem o tempo dela. Nós temos um marco neurológico que a criança precisa falar até tal idade, ela precisa andar até tal idade, ela precisa engatinhar até tal idade. Então tem alguns marcos, mas isso é um estudo cerebral do neurodesenvolvimento. E não aconteceu naquela idade. Não é tão simples assim, né? Não, pode ter certeza que tem algum sinalizador, não só de autismo, como qualquer outra deficiência ou outro transtorno no desenvolvimento. Por isso que é bom muita atenção. Mas por que tanta atenção? Será que eu tenho que ficar assim, pensando tantas coisas, né, para o meu bebê? Quanto antes você chegar a um diagnóstico, maior as chances de desenvolvimento daquela criança ser um desenvolvimento integral. Então, o estímulo do bebê, 4 meses, percebi ali que o meu bebê não tem tônus muscular, né? Que o bebê já consegue sustentar o pescoço, por exemplo. Com 4 meses, ele começa a querer sentar. Então, você coloca ali ele sentadinho com apoio, ele já vai parar. Opa, meu bebê não para, ele é super molinho. Percebeu essa dificuldade? Já entra com terapias, né? Terapia ocupacional, pode entrar com uma fisioterapia, tudo que o bebê precisa ali para poder estimular. A gente chama de estimulação precoce. Quanto antes, quanto mais bebê, é melhor. E aí as chances de acompanhar um desenvolvimento típico, né, na linha é muito maior quando você tem esse estímulo quando pequeno. E às vezes a gente vai postergando, não, acho que não é nada não. Aí passa 1 ano, passa 2, passa 3. E às vezes reverbera lá na escola. Chega a criança para mim, hoje eu faço matrícula no ensino regular, a criança vai para o infantil 4 com 4 anos. Observo, mãe, mas ele fala poucas palavras. Ele sempre foi assim. Olha, mãe, ele tem dificuldade de interagir. Você percebeu que ele brinca sozinho, não brinca com os amigos? Então a gente começa a sinalizar e aí faz os encaminhamentos para a mãe e para psicopedagogo, enfim, para uma avaliação multidisciplinar para chegar num diagnóstico. Tem todo daí um caminho a ser seguido para conduzir, no caso, essa criança para uma educação voltada para o autismo, né? Sim. Hoje você é diretora do Antônio Bertoni, que ela é
Eu vi lá na placa, eu só não me lembro. Ela é inclusiva, como que é lá, ó? Isso, a nossa escola, ela ganhou referência como inclusão hoje aqui no município. Uhum. Então, nós temos um trabalho diferenciado no quesito de inclusão mesmo, acessibilidade do autista. Não é algo planejado, não é algo tão diferenciado que a gente faz lá, Uhum. mas a maneira que nós fomos acolhendo e guiando a inclusão e aí nesse período especializando e os professores trabalhando dessa maneira mais afunilada, mais específica, deu um boom e o pessoal começou a nos procurar como referência. Essa escola Amigo do Autista é um adesivo, tá Isso, lá na escola amigo Isso. do autista, exatamente. É um adesivo, tá lá na placa, que alguns pais se uniram no ano passado, bem nessa data, 2 de abril, e eles nos presentearam com aquele adesivo, com essa marca, Legal. que segundo eles se sentiram acolhidos ali no quesito de inclusão do aluno com transtorno do espectro Mas autista. qual que é um exemplo para você diferenciar o currículo para trabalhar com o autista? O que você precisa fazer? Existem cursos a ser feito, especializações? Como que você chega a uma especialidade de inclusão para autista? Como que é? Ó, é o seguinte, a pessoa para ser especialista em educação especial, que aí ela vai trabalhar com todos os transtornos, não só o autismo. Então, ela precisa fazer uma graduação na área de licenciatura e se especializar. Mas hoje nós temos inúmeras especializações. Então, ela pode se especializar em autismo mesmo, tem especialização ali para o autismo, educação especial, psicopedagogia, tem várias que vai ensinar o professor como trabalhar com transtornos. Então, a gente não fala só de autismo, tá? O professor vai aprender ali a se especializar. Mas hoje, especificamente, não tem exigência legal no município que o professor que trabalhe, o professor regente, o professor da sala de aula, ele precisa ter tal formação. Não precisa. Mais um destaque aqui para o município de Colorado, bem interessante. Às vezes a gente critica algumas ações, mas nessa área de inclusão, Colorado tem sido destaque, João. Hoje, todos os alunos autistas do município têm um professor adjunto. O que é isso? Caramba! Tem o professor da sala de aula e um professor específico para o autista. Que acompanha ele. Vai acompanhar ele em todo o processo global de desenvolvimento. Então, nós vamos trabalhar com inclusão, não é só trabalhar o currículo. Ele não vai aprender só português e matemática. Ele precisa ter habilidade de interação. Ele precisa aprender a brincar com outro amigo, ele precisa aprender a socializar, ele precisa aprender a ir lá na fila para pegar o lanche. Então, qual a habilidade que essa criança está precisando desenvolver agora? É só aprender a ler e escrever? Só o português, matemático, básico? E às vezes tem alunos ótimos no currículo. Ele tá aquém, uma criança de 3º ano que tá lá sabendo de 5º, 6º ano a questão de conhecimento. Eles são curiosos, né? Então ele vai saber muito. Tem professor que precisa dar um samba ali para poder trazer conteúdo à altura. Mas ele é péssimo em interação. Chega lá fora na hora do lanche, ele não sabe como falar um oi pro amigo. Nossa, chega a travar o coitado. Pois é. Dó. Então, qual que é o papel da escola inclusiva para esse aluno específico? É trabalhar a habilidade de interação, é ensinar como que ele vai chegar num amigo e chamar para brincar, é trabalhar brincadeiras que ele tem interesse e chamar os amigos também para aquilo. Então, a inclusão não é você trabalhar só com o seu aluno autista, é com os demais também. Então, a sala de aula precisa ser inclusiva, a escola precisa ser inclusiva, a porteira que fica lá no portão, a tia que serve a merenda, ela precisa entender de autismo, porque vai ter um aluno lá que é seletivo e ele só come tal lanche, ela não vai poder falar, você não pode trazer tal comida aqui. Tem a seletividade alimentar, ele só come arroz, só come uma comida branca. Muitos autistas têm a seletividade alimentar. E como é que aquela profissional que está servindo a merenda não entende nada sobre autismo e vai, de repente, cortar? Não, aqui você não vai comer, a criança vai ficar 4 horas sem comer. Então, ela precisa entender e acolher essa criança também. Então, o trabalho com inclusão, principalmente referente ao autismo, ele começa lá da secretária escolar, que quando ela vai fazer uma matrícula, ela já sabe que a matrícula não é uma matrícula comum. Provavelmente, a matrícula de uma criança que tem o espectro autista, ela vai demorar 2 horas. Aí você vai falar, como assim? Por que de 1 a 15 minutos, 2 horas? Porque a gente precisa fazer uma investigação
É bem daquela complexa. criança. E aí a secretária já começa esse trabalho. O que ele gosta? O que ele come? O que ele já sabe? Então a gente começa esse trabalho de acolhimento ali na secretaria. E aí, conversando com você, me vem os roxinhos, os pais chegam aflitos. 90% dos alunos que eu tenho são de transferência. E é uma transferência ou de uma outra escola, de uma outra cidade. Já teve pais, inclusive, que mudaram de cidade para vir aqui para estudar conosco. Então a responsabilidade é grande. Grande. Ele vai sentar, ele vai desabafar, contar como foi o histórico e a partir daquilo receber o acolhimento, que é esse momento inicial que a secretária que trabalha conosco ela já faz e já se especializou em autismo por viver por amor. Então ela senta e faz, depois a gente tem essa troca, a gente chama os pais, faz uma entrevista, passa para os professores, e aí tem o plano que é o PEI, que é um direito do autista, é plano especializado individualizado, é um plano de atendimento individualizado, cada autista tem um. Então se o meu filho autista, meu aluno autista tem mais dificuldade em habilidades motoras, em coordenação motora, no plano dele nós vamos trabalhar mais com o desenvolvimento dessa, ou o contrário. O que ele tem habilidade? O que ele é bom? Ele é bom em jogos, em computação. Então vamos lá, desenvolve essa habilidade dele. Então é ali que a gente tem que bater, porque ele vai ser muito bom em alguma coisa. E no futuro ele vai trabalhar com isso. Porque o meu objetivo, e o objetivo da escola toda, dos professores e dos pais, não é que essa criança, esse adolescente, esse adulto, precise de um professor adjunto para o resto da vida, que ele precise de apoio para o resto da vida. O nosso objetivo, enquanto inclusão, é incluir socialmente. É que essa criança, esse adolescente, enfim, ele tem uma vida social. Seja, entre aspas, assim... Porque, na verdade, eles são normais. Eles só têm ali uma diferença intelectual um pouco mais atenuada, né? Eu já ia te perguntar isso, né? Como seria a inclusão social para espectro autista na educação, na escola. E uma outra pergunta que eu quero fazer para você é quais são os direitos de um autista na educação, tá? Não vamos falar na vida social, não, porque direitos são iguais, pelo menos para mim, são todos iguais. Mas na educação, quais são os direitos que o espectro autista tem? Pergunta interessantíssima. Então, assim, tem vários direitos e às vezes os pais desconhecem e é uma função da escola também orientar. Porque se a família desconhece, nós somos especialistas. Então, quem é especialista, coloque isso, leve conhecimento para a família. E é uma das minhas maiores preocupações é sentar a família e falar, olha, busca isso aqui, esse aqui é legal para você também. Então, um dos direitos é o professor adjunto, um professor especialista, um professor que acompanha essa criança no desenvolvimento escolar, ponto. Esse direito é garantido aqui na nossa cidade até o 5º ano. No estado é diferente. É um professor para várias turmas, para várias salas. Então, ele vai tendo esse cuidado com um com o outro e acaba sendo diferente, né? É muito diferente. Então, eles sentem muito essa ruptura. Eu converso muito com os nossos pais, que os alunos foram para o estado, e os professores também precisam desse apoio. Então, é um dos pontos que é um dos direitos, né? Tem direito a acesso integral à educação. Então, eu não posso chegar e ter a matrícula negada só porque o meu filho é autista. Isso é crime. Eu não posso chegar em qualquer escola e falar assim, olha, eu quero matricular meu filho, isso em particular, em qualquer escola, pública ou particular, privada. Eu quero matricular meu filho. Aqui a gente não tem condição de lidar com o transtorno do seu filho. Não, autista? Não, aqui não tenho condição de atendê-lo. Isso não pode acontecer, isso é crime. Então, chegou a criança, você pode não ter a vaga. Ok. Para nenhuma criança. Eu já ia fazer esse adendo. Existe cotas para isso ou não? Não tem nada a ver com cota. Não. É que se não tiver a vaga mesmo, é uma vaga normal, porém com uma instrução diferenciada ali, no caso do professor fica acompanhando, né? E aí esse professor adjunto, ele pode ficar com até 5 crianças laudadas com transtorno, então ele não é especificamente um por criança e acaba sendo até inviável, né? Porque, veja bem, tem sala que eu tenho 4 crianças autistas, imagine, mais professor regente, mais 4 professores ali, né? Acaba não funcionando, galera, né? Acaba não funcionando. Mas é 1 para até 5 crianças, e a gente vai analisar bem qual é o nível de cada um, a necessidade de cada um.
Então, e tem vários outros direitos, né? Acesso a terapias. E eu já vou colocar aqui uma coisa legal que acontece no município. A gente precisa destacar até para os pais terem acesso a isso também, que eu acredito que tem muitos pais que não saibam que acontece isso aqui. O município oferece terapias gratuitas para as crianças que têm o laudo de autismo. Ecoterapia, né? Que é a terapia do cavalo, que o pessoal fala. Então, ela acontece também de maneira gratuita pelo município, tem esse acesso. A pessoa precisa ter o laudo, buscar o agendamento ali, o centro de saúde, e ela já vai ter esse acesso. Terapia ABA, que é uma terapia específica para esse desenvolvimento comportamental. Nós temos aqui uma terapeuta especializada que atende só autistas. No laudo, a gente tem esse acompanhamento. Terapia de psicomotricidade. A criança precisa desenvolver bem as suas habilidades motoras. Para ela escrever bem, ela tem que ter uma boa coordenação, ela precisa pegar o lápis ali em movimento de pinça. Muitos não andam bem, então se você não anda bem, você não senta bem. Se você não senta bem, você não consegue ficar 2 horas, 3 horas sentado na sala de aula escrevendo. Então tem alguns desenvolvimentos que precisam acontecer antes. E como que a gente consegue estimular isso, melhorar isso? Com as terapias. Ponto. Equipe multidisciplinar. Dentro da Secretaria de Educação tem uma equipe multidisciplinar. Fonoaudióloga, psicóloga e 2 psicopedagogas que trabalham completo. em conjunto nessa função. Então, assim, é um trabalho bem legal. E aí, não bastasse isso, a gente tem mais um adendo, por isso que o pessoal tá vindo de fora pra cá. Quando o Elias Vicente era vereador, ele colocou uma emenda impositiva, e ela prossegue até hoje, para o tratamento com o neuropediatra aqui na cidade. O neuro vem lá de Maringá, cada 15 dias, atender as crianças do município gratuitamente. Que maravilha! Eu não sabia disso já. É muito legal. Então, dentro da secretaria, nessa equipe multidisciplinar, aos sábados, então cada 15 dias, esse médico, o Dr. Pedro, excelentíssimo, ele vem e atende as crianças, e é muito legal essa troca que tem com a escola, sabe? A gente faz relatório, a professora relata lá o que aconteceu durante aqueles meses, 2, 3 meses, né? Conforme o médico pediu o retorno da criança. Esse relatório chega para o médico, mas além desse relatório chegar, vai a mãe, enfim, quem vai acompanhar a criança, e nós vamos lá. Acompanhamento é completo mesmo. Ou vou eu, ou vou a pedagoga. A gente vai dentro do consultório do médico e troca uma ideia com ele na hora. Olha, doutor, percebi uma crise de ausência. Será que pode ser alguma coisa significativa? Doutor, fulano melhorou na interação, mas melhorou na interação, só que teve uma queda na aprendizagem. Então, eu fico imaginando que cidade que tem isso? Que a escola vai junto dentro do acompanhando mesmo, desde da matrícula até sei lá, o pós-aula, assim, vamos dizer. Cara, é muito interessante isso que você falou, muito interessante mesmo, porque, que nem você falou, a gente comentou há pouco, dos direitos, né, da criança autista. Muita gente não sabe, às vezes, do direito. E muitas vezes, acredito que a própria pessoa faz um preconceito ali, às vezes, por um medo de falar, meu filho não é autista. Não, ele não é autista. É uma questão que eu era organizada, ele então ele me segue assim, tal. Mas falta esse conhecimento para o pessoal, para a galera que tá assistindo, para a população em si. Por exemplo, eu mesmo não sabia. Eu gosto muito, né, de assistir os autistas, a inteligência que eles têm, a facilidade que eles têm com alguma coisa que a gente não tem. Sim. Né? E com isso vem uma outra dúvida. Como que é a interação entre os autistas? Como que eles se comportam entre si? A mesma coisa da interação com outras crianças. Então, a maioria deles prefere não interagir. A grande maioria não gosta de contato físico, diferente de um autista que eu conheci hoje. O Bento pediu para me abraçar umas 4 vezes. Então, assim, não é regra. Não é regra. Mas, geralmente, eles não gostam de contato físico. E eu acho que se a gente colocar uns
umas 4 crianças, todas com um transtorno na mesma sala, sentadinhas ali, cada uma vai ficar no seu mundo, interagindo ali com o brinquedo, com o ambiente, mas elas têm essa dificuldade mesmo de interação. E não tem essa necessidade tão grande que a gente tem, né? Às vezes nós olhamos com o nosso olhar. É. Mas para eles tá tudo bem. Para eles é normal. A gente mesmo, eu acredito que o restante da população acaba olhando com um olhar diferente, porque existem alguns autistas que são um pouco agressivos, né? Agressivos. E eu inclusive, tenho um autista que eu sigo no Instagram, que eu adoro ver. Ele é o Matheus. Ele é bem grandão, né? E ele é meio agressivo. Sim. Acho que por conta dele ter alguns hematomas e tal. Mas tem gente que olha pra ele, já não chega tão perto. Isso eu vi hoje num vídeo, que ele tava dentro da piscina lá, a irmã dele ainda fez um vídeo e tal. E tem gente que não chega perto dele. Sim. Existe esse preconceito hoje aqui, assim, é normal. Não, preconceito não é normal, mas pelo tanto de acontecimentos acaba sendo normal. Hoje aqui vou falar na nossa cidade, aqui na nossa região, existe esse preconceito ainda? Muito. As famílias, elas chegam desesperadas em busca de acolhimento. E às vezes esse preconceito, essa violação de direitos acontece no ambiente escolar, que era um ambiente para ser abraçado, acolhido. Vem cá, família, que eu sou especialista na dificuldade do teu filho. E quantas vezes a mãe vai lá no supermercado, foi muito difícil ela sair com essa criança de dentro de casa, e as pessoas vão olhar torto, com uma risadinha, ou confundindo uma crise com birra. A crise do autista é parecida com a birra. Ele vai, às vezes, se jogar no chão, vai chorar. Então ele quer algo, ele quer muito aquilo. E a mãe se desdobra para acalmar a criança ali no local público. E é recebida com julgamentos. Então muitos pais que eu conheço de crianças autistas acabam se isolando do mundo, evitando confraternizar com os amigos, evita sair para um restaurante, para a igreja, porque os ambientes não estão preparados para acolher a família do autista. E olha que triste você não poder sair com o seu filho por conta do julgamento social dos outros. Às vezes uma família que adorava, o casal adorava sair, passear, sair para comer, aí chega uma criança e às vezes de pequenininha essa criança é muito chorosa e cresce um pouquinho, começa a fazer muitas birras e a família vai se envergonhando porque não é algo que depende do pai e da mãe. Isso é muito importante a gente deixar frisado. Às vezes a mãe vai dar ali muito amor, muito carinho, ela vai dar o melhor que ela tem para aquela criança e não tem resposta. Tem até um mito que condicionava o autismo à mãe mais fria. A mãe geladeira. A mãe sempre carrega a culpa, né? Mais uma. Então dizia-se assim... mães. A mãe é muito fria. Então é por isso que a criança vai se tornando fria, não gosta de interagir, não gosta de conversar. Não tem nada a ver. Não, a mãe não tem culpa. E às vezes a mãe oferece tanto, e não vai ter esse retorno mesmo. E a criança vai precisar de um outro tipo de tratamento, enfim, de visão diferenciada, mas sem culpa. E eu acho que a sociedade precisa abrir um pouco os olhos e começar a acolher mais. Nesse ponto você tem muito razão, você tem toda a razão, porque realmente eu vejo a falta dessa inclusão, não só para autista, mas para pessoas que têm deficiência. Hoje, a galera vê a deficiência como uma cadeira de roda e uma rampa, né? Um corrimão, alguma coisa assim, em um lugar diferenciado para um deficiente. Mas não tem aquela inclusão do autismo. Um cardápio que ele consegue escolher as próprias coisas, né? Eu falo isso porque eu trabalho com marketing. Então, a gente sabe que as cores influenciam muito para os autistas, né? Então, aqui em Colorado mesmo, difícil eu ver. Difícil não, acho que eu nunca vi. Ou se alguém tiver um cardápio inclusivo, me perdoa que eu não prestei atenção. Mas não vi
Maringá, também não vi. Eu fico procurando. Se tem o adesivinho ali, o lacinho colorido, beleza, alguma coisa vai ter que eu não entendo quanto você. Mas aqui em Colorado não tem. Não existe uma educação. Não falo de profissionais da educação, mas não existe aquela atenção que eles necessitam. Um exemplo, um autista, ele quer, sei lá, ir num pula-pula. E ele, como você disse, ele quer muito. E se ele não vai, ele começa a dar as crises deles de ansiedade, enfim, eu não sei como dar o nome a essas crises. E às vezes a pessoa fica meio, fala assim, mimado. É mimado. Porque às vezes uma pessoa, uma criança autista quer ir no pula-pula, ou quer ir numa piscina de bolinha, quer ir brincar em algum tipo de brinquedo, e não pode. Ele é muito grande, ou ele é muito pequenininho, não pode ir. Então, falta esse entendimento aqui na nossa região. Isso eu falo porque eu já vivenciei isso, e você falando, então já me veio uma clareza maior. Outra pergunta, com isso já me surgiu uma outra pergunta. Como consegue, como a gente conduz uma birra, entre aspas, de um autista? O comportamento, no caso do autista. A birra, assim como a criança... Se diz birra, né? a criança a galera típica, fala muito, né? A criança típica pode ter, o autista também, e aí com a birra a gente vai lidar com regras, né? Cada um vai escolher ali a maneira que lida, ou com acolhimento, tem pais que esperam a criança passar aquela birra e depois instrui, olha, filho, é assim, ou da outra maneira. Com a criança autista da mesma maneira, vai ter birra. E tem a crise. A crise é um processo diferente, é neurológico e é independente da vontade ou não da criança. Então, às vezes ela vai gritar, às vezes ela vai quebrar alguma coisa. Então, cada criança tem uma crise diferente. Às vezes ela vai entrar em crise por se desregular. Então, um ambiente diferente, com muito estímulo, muita luz, muito som. Vai em uma igreja, muito típico. Tem criança autista que ama ir à igreja e tá tudo bem. Mas a maioria vai chegar na igreja e vai se incomodar muito com o barulho. Muito, muito. Aí ela começa a gritar. E aí, como você citou o exemplo daquele autista que se mutilava, então pode acontecer de dar mordida, de se mutilar ali. Então, o ideal é que a família retire a criança desse ambiente que está a constrangendo, que está trazendo esse super estímulo, para esperar acalmar. E aí pode demorar 40 minutos, pode demorar 1 hora. Nossa. Exige muita paciência de quem está cuidando, muita paciência. E a família vai criando mecanismos, sabe, de acolhimento. Cada criança é uma. Vou te contar na escola como que a gente faz. Entrou em crise, como é que a escola lida com isso dentro do ambiente escolar. Então, veja bem, eu sou professora, eu tô lá com 25 a 30 alunos e o meu aluno autista, no meio da aula, começou a entrar em crise e se jogar no chão e gritar. Como que a gente faz para lidar com a situação toda? Eu tenho que dar aula para os demais e ele está precisando de uma atenção especializada ali, como que eu sigo a aula? Então, hoje, a gente tem a salinha do acolhimento. É uma salinha específica que em momentos específicos que a gente evita muito retirar a criança da sala de aula, se a gente perceber que pode se regular ali no momento, a gente regula ali na sala. Mas não deu certo. O ambiente está contribuindo para que essa crise aumente. Adianta o professor gritar, fulano, cala essa boca, vai sentar. Não adianta, a gente precisa de acolhimento. Então, tira essa criança de lá com bastante carinho. Às vezes vai ser no colo, às vezes com o braço, às vezes pegando na mão. Cada um vai ter o seu jeitinho. Vai para a salinha do acolhimento. Essa sala tem jogos, essa sala tem um tapete, ela tem almofada e tem silêncio, que é o que eles precisam naquele momento. Tiramos o foco do problema, que é o que desregulou ele ali. Pode ter sido o barulho da sala de aula, pode ter sido um amiguinho que pegou alguma coisa dele, e a gente dá foco para uma outra atividade. Vamos escolher um jogo? Olha esse ursinho, com qual que você quer brincar? E às vezes em poucos minutos, 15, 20 minutos, a criança se regula
ela consegue ter ali o controle emocional e tá tudo bem, volta para a sala, a aula continua. Olha como é importante esse conhecimento. Muito, muito. Nossa Senhora. Porque acolhe, você continua dando a aula ali, né? Naturalmente, o professor, geralmente eles estão em 2, então vai e faz isso e tá tudo bem, a gente acolhe a emoção da criança. Não é simples. Um exemplo, você já lidar com criança exige uma educação especial, né? Tem que ser diferenciado. A paciência ali, digamos, tem que ser diferenciada. Com o autista, realmente necessita de um aprendizado totalmente diferente, de uma especialização diferente. Parabéns por isso, né? Por você conduzir uma escola que é referência no município e parabéns também pelos outros professores que você coordena ali. Quais são as perspectivas para o futuro de um autista? Pois é, referente à inclusão, hoje o professor precisa se atualizar em muito e precisa correr, porque veja bem, a nossa perspectiva é que em pouco tempo, 1 a cada 10 crianças terá esse diagnóstico. Meu Deus. Pouquíssimo tempo. Nossa. Pois é. Então, o professor que não se adaptar, não se atualizar, não for estudar, ele vai sofrer muito dentro de sala de aula. Porque a partir do momento que você não tem conhecimento para lidar com aquilo, é frustrante. Mas quando você tem conhecimento do que você está fazendo, do manejo comportamental, que um dos exemplos é esse que eu te dei da salinha da calma, mas tem vários manejos comportamentais que a gente pode usar no dia a dia. Mas isso você só adquire com conhecimento. Professor, ok, vou me atualizar, vou saber mais sobre esse transtorno que vai chegar como um boom, uma avalanche na minha sala de aula. Tá aí, é realidade, os estudos estão provando que a taxa está aumentando cada dia mais. Então, preciso me especializar. Uma escola inclusiva, um ambiente inclusivo. Inclusive, o espaço físico precisa estar adequado. Se meu espaço físico não tem uma sala propícia onde eu posso tirar esse aluno e ir ali acolher para depois retornar ele para a sala, onde é que eu vou fazer isso? Então, o ambiente físico também precisa estar preparado. Tem que ter parquinho, tem que ter espaços de interação para que essas crianças, assim como as outras, possam se desenvolver integralmente. E eu ouso dizer que cada escola vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente tem uma para o município todo e já a Colorado está à frente dos tempos. Mas cada escola vai precisar de um psicólogo, de um assistente social. É porque vai aumentar, né? Uma fono. Então, já pensou que sonho dentro da Nossa própria escola Senhora. ter todos os atendimentos que essa criança precisa? Galera, pensa num bate-papo massa. É interessante demais. Eu acredito que você tem essa dúvida aí. Eu vou perguntar para ela agora. O porquê do laço colorido? Pois é, esse laço ele foi instituído em 1999 como símbolo do autismo. Então, essas cores, elas querem dizer o quê, né? E aí, exatamente isso. Essa diferença, a neurodivergência. Então, o autista ele é uma pessoa neurodivergente. E mesmo com essas diferenças, elas se entrelaçam. E hoje a gente tem um símbolo atual. Então, o lacinho está em decadência, né? A gente começa a usar agora o símbolo do infinito. E dentro desse infinito, as cores estão convergentes. Então, não é mais no quebra-cabeça. São cores que se dividem e se multiplicam ali, uma junto com a outra. É muito lindo o símbolo. Quem quiser conhecer, só procurar o símbolo do infinito, todo colorido ali. Então, a cor é isso mesmo, né? Essa questão de pensar diferente, mesmo nas diferenças, a gente se unir em prol de uma mesma causa, com empatia, com inclusão, acessibilidade, que é tão importante para nós. Muito bom. Vanessa, mais uma vez, eu quero te agradecer demais mesmo, estou muito feliz em poder compartilhar esse teu conhecimento, que isso que você apresenta para nós aqui, para a galera que está assistindo, é um minúsculo do conhecimento que você tem. E eu acredito, eu fico feliz pelo seguinte, agora eu vou me falar um pouco também, só um pouquinho. Antônio Bertoni foi colocado o nome da escola em homenagem ao meu avô, que era professor aqui na cidade de Colorado. E eu fico muito feliz, né, por saber que você está cuidando muito bem da escola, tá
levando esse conhecimento, essa sua destreza junto com a sua equipe, né, conduzindo ali o colégio bem naturalmente, tá? Quero te parabenizar e te agradecer, porque eu me sinto parte por ser, né, o meu avô, infelizmente não conheci meu avô, mas eu tive muitas informações, né, tenho informações dele até hoje, sobre a pessoa que ele era e a inteligência dele. E eu agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui, aceito o convite e compartilhado o teu conhecimento com a gente, tá? E eu quero que você deixe uma dica aqui para essa câmera, manda uma mensagem para as mães, para os pais, né, de autistas, o que tocar no seu coração. Por favor, fique à vontade. Combinado. Eu creio hoje muito nisso, que eu vou deixar aqui para vocês. Ter uma criança diferente, um filho atípico, é uma verdadeira missão. Então, se Deus lhe confiou esse filho, agradeça, cumpra com zelo a sua missão e dê o melhor que você puder nas condições que você tem. Às vezes, o seu melhor hoje é alimentar o seu filho e está tudo bem. Às vezes o seu melhor é oferecer várias terapias e tá tudo bem. Às vezes o seu melhor é um tempo de qualidade, é abraçar. Sinta-se importante, sinta-se amado, sinta-se acolhido. A sua dor alguém está sentindo também. Então talvez, essa dor que te machuque hoje vai ser uma dor de cura no futuro. Você pode levar mensagem, acolhimento para outras mães que passaram uma situação similar. Então, eu sempre digo isso para as mães, para os pais que eu acolho na escola. Você é importante, você é amado e você está fazendo um ótimo trabalho dentro das suas condições. Até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Muito bem, muito bom. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te conserve assim com essa simpatia, com essa inteligência e você podendo compartilhar esse conhecimento com os pais, principalmente nessa situação, nessas ocasiões que é muito importante. Você disse o tempo de qualidade. Eu acho que, só mais um adendozinho aí, eu acho que o tempo de qualidade com os filhos não troca, não equivale um ao outro, mas ajuda muito na terapia, ajuda muito na escola. O tempo de qualidade com os pais, eu acho que o amor e o carinho dos pais é um excelente remédio. Pois é. Né? Tem uma frase, sabe, Bertone, que ela diz assim: todo mundo tem um sonho de mudar o mundo, né? Sim. Eu quero, quando a gente é menorzinho, você tem aquela audácia, né? Vou mudar o mundo. E aí a Madre Teresa de Calcutá, ela dá uma receita pra gente mudar o mundo. Sabe qual é? Qual? Vá para casa e ame a sua família. Pronto. É a melhor receita que existe. Galera, é com essa mensagem da Vanessa que eu encerro mais um episódio, que eu estou muito feliz e estou mais seguro sobre o autismo. Algumas coisas eu sabia, o mínimo de coisas eu sabia, o restante eu aprendi aqui com o conhecimento da Vanessa, e eu fico muito grato por ela estar aqui de novo. Gente, curte o vídeo, tá? Compartilha, por favor, compartilha, espalhe essa mensagem sobre o autismo aí para todo mundo. Se inscreva no canal. O Instagram da Vanessa também tá aqui embaixo, tá? Você viu ali no começo do vídeo, e também tá aqui embaixo, pode adicionar ela. Precisar de alguma coisa também lá da escola, a Vanessa está à disposição. Nós também estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida com a ponte, com a Vanessa, tá? Então, por favor, compartilhe esse vídeo, segue o canal e deixe um like aí, uns comentários, se inscreve, ativa o sininho aí e ajuda o gordinho aqui, tá bom, moçada? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio, tá?